dia, amigos do canal. Começando mais um vídeo. Hoje, sábado. Sábado de manhã com chuva, né? Agora está passando. Mas já começa a chegar o verão. Saindo aqui do Oswaldo Frota. Por aqui o trânsito meio tranquilo, mas as lojas hoje começam a abrir tarde por aqui. E vamos falar de novo com mais alguns detalhes você, amigo do canal, ou se conhece alguém da modalidade do plástico, moagem, aglutinação, extrusão no sentido de granular, que as recuperadoras precisam de motores mais potentes, motores entre 75 e 100 CV. Precisa estar atento com o projeto de colocar essa produção em áreas residenciais ou fora de áreas residenciais. Eu continuo falando, ainda ontem falando com um amigo, que a matéria-prima principal dessa produção chama-se energia. E não é à toa que o mundo, ou parte do mundo, está em conflito justamente pela energia. E a gente tem parceiros, amigos que nesse momento está tendo esse problema. De nada adianta você ter máquinas novas, máquinas adaptadas para produzir mais quilo-hora, se você não tiver energia. E às vezes você pode se contentar com a ilusão de ótica. Ah, mas aqui a minha energia é barato. Eu não vou nem dizer que não paga energia, né? Porque todo mundo paga, de uma forma ou de outra paga.
no modelo de administração do Brasil, todo mundo paga. Não existe essa opção de não pagar. Mas aí você fala, ou o amigo fala, não, mas aqui a minha energia é barato. Mas para ser barato, você roda seus equipamentos 24 horas. Se você rodar seus equipamentos produzindo 24 horas, aí o teu custo produtivo começa a baixar. Mas se a tua energia é barata e você deixa um equipamento 24 horas, 48 horas parado, fazendo um pulmão com outro equipamento para colocar o segundo para rodar, então esse operacional sai muito caro. É preferível que você tenha energia e pague um pouco mais, mas você tenha liberdade de você estar com um moinho moendo e ao mesmo tempo granulando esse plástico, esse material plástico. A conta começa a fechar diferente. Se você tem força, energia energética para rodar uma extrusora, seja ela de 100, 120 milímetros, com um aglutinador acompanhando, chega final do dia, você tem um resultado diferente. E para acompanhar uma extrusora em produção, precisa de 2 aglutinadores. E olha, 2 aglutinadores com motor no mínimo de 50 CV. O ideal é um 60. Mas 2 de 50, se você tiver energia para rodar esses 2 equipamentos, esses 3 equipamentos, você vai ter aí 2 aglutinadores de 50 CV. Vamos supor que você tenha um motor de 75 CV ou um de 100 CV. Provavelmente, se você não tiver uma subestação, seja ela aquela aérea de porte ou que seja embaixo, você não conseguirá rodar essas 3 máquinas se a energia for captada da energia da rede baixa, né? Ou convencional, como queiram falar. Se você tiver aí uma subestação de 150 kVA ou de 112,5, e daí você pega essa energia de 220, coloca no transformador, transformando para 380, você vai conseguir rodar mais equipamento por vez, mais motor elétrico por vez,
e ao mesmo tempo baixando um pouco a amperagem, né? E olha aí, pessoal, eu estava falando da chuva. Eu estava numa área ali no Oswaldo Frota, já tinha passado a chuva. Chego aqui na Cidade Nova, próximo do Manoa, entrada do bairro Manoa, tá chovendo. Então Manaus é assim. Se você tem algo para transportar, ou aí um grão de plástico da tua base, o teu cliente, cuidado se você for levar aí numa caminhonete, num caminhãozinho aberto, que tá passivo de pegar uma chuva no meio do caminho. E isso já aconteceu com o fornecedor chegando na fábrica. É complicado. Você sai de uma zona, tá sol, chega na outra zona, tá chovendo. E aqui tá um exemplo. Então, meus parceiros, não tem muita conversa se você não ficar atento à força energética que tiver na rede, aonde você vai estar instalando seus equipamentos. Cuidado, porque esse aluguel, os custos no geral começam a ser caro, a ser alto, porque você vai estar tendo que parar de vez em quando com problemas de queda de energia, ou a energia está fraca, né? Você vai estar trabalhando com motores controlados por inversores de frequência, e esses quadros vão estar instalados com a devida segurança. Então, oscilou a energia, esse quadro vai parar a tua produção. A gente tem acompanhado aí amigos que está produzindo e consegue produzir com partida direta, mas é complicado, atrapalha muito. Atrapalha muito a produção. O ideal é você ter controle da máquina, onde você pode, numa troca de tela ou no início de máquina, início de produção, colocar ela para ir passo a passo, aumentando a produção. Com isso você consegue estabilizar ali um produto com melhor qualidade, com tempo menor. Máquina partindo direto, você troca a tela. Quando os contaminantes que está no plástico chega na tela, ele chega com muita força, então já começa a sujar essa tela diferente. E a pergunta que já me fizeram algumas vezes: mas não vai sujar a tela do mesmo jeito? Com certeza não. Mas para quem tem dúvida, só vai entender se for num parceiro que tem inversor de frequência nas suas máquinas, aonde você pode acompanhar e tomar aí a sua decisão. Então
não custa barato, mas também não se pode avaliar como caro um investidor de frequência, né? Você compra um investidor de frequência por 30 mil reais, se você conseguir financiar ele, sai um pouco mais caro. Mas se trabalhar com bastante cuidado e nada de anormal acontecer na rede elétrica, ele se paga. E quando eu falo de 30 mil, é um ali usado, né? Hoje um investidor de frequência novo, um motor de 50 mil reais, o novo deve estar aí uns 80 mil, né? Não saberia dizer o preço exato, porque nós não temos comprado. Não se compra sempre, né? O equipamento que quando está instalado na máquina, quando tem um problema, você só recondiciona, troca os componentes e ele segue produzindo. Mas ajuda muito. Você passando sua energia aí de 220 para 380 e os equipamentos com inversor de frequência devidamente com a capacidade para cada motor que tiver na linha de extrusão, ajuda bastante. Que quando se trata de plástico recuperado ou recuperação de plástico, o processo não é barato. E o item mais caro por incrível que pareça, não é os equipamentos, é a mão de obra humana. É muito complicado. Você precisa estar sempre atento. Se você paga na diária, pensando que vai desenvolver melhor, não desenvolve. Se você paga no salário, acreditando que o cidadão vai estar tranquilo porque está garantido, também não resolve muitos casos, não generalizando, mas é a maioria. E na maioria, ou eu nem culpo muitas pessoas, é o sistema de administração do país que está complicado, e complica cada vez mais os processos produtivos. É o povo com muito direito, com pouco trabalho, carga tributária alta, mas é um outro assunto, né? É político e não adianta muito a gente tá questionando, que não vai mudar muita coisa a não ser através do voto. Então, meu parceiro, amigo do canal, você que tá aí com projeto, cuidado com esse item, força elétrica.
Conversando dias atrás com um amigo aqui do canal que, segundo ele, vendo aí por acaso o meu canal, o nosso canal, organizou aí uma produção, tá trabalhando, tá tranquilo, segundo as informações dele. E o rapaz realmente montou aí uma linha que faz sentido, porque os equipamentos dele tá bem posicionado. É indo de uma sequência a outra na produção. E pelo que eu entendi, com a qualidade que está trabalhando, não é difícil de colocar no mercado, não. Qualidade em primeiro lugar. Fazer por fazer, tem muita gente fazendo. E quando você trabalha de forma errada, que muitas vezes não é por querer trabalhar de forma errada, digamos assim, precisa de investimento para poder automatizar melhor o processo, você acaba tendo custos adicionais. E esse custo você não tem outro jeito, tem que repassar para o seu cliente. E aí começa aquela dinâmica da negociação. E às vezes você perde espaço com outro parceiro que está mais à frente. Está com seu sistema produtivo mais alinhado, com custo menor. E quando não dá para vender um pouco mais barato, mas dá para faturar, né? Já tá mais à frente um pouco com seu projeto. Mas o interessante da dinâmica aí é essa. É você organizar esse critério aí, força energética, e aí depois você passa para os equipamentos. Pessoal, eu tô falando de tomar cuidado quando transporta o seu produto e não pegar chuva. O exemplo aí na frente é caminhonete. Tá carregada de grãos plásticos. E olha aí, pegando uma chuva no caminho, isso aí já vai impactar lá no cliente. Esse cliente já vai ter que usar um aglutinador para
secar esse material, um desunificador, ou vai usar o dessecante, que não está barato nesse momento. O preço está elevado. E é ruim a gente falar caro, né? Porque um outro parceiro pode falar assim: então vai comprar para te revender, para ver se você consegue vender mais barato, né? Então, cada um com a sua dinâmica aí na administração. Cada um sabe aonde é que o financeiro complica, né? E aí tem que destravar. Então, amigo, você, mais uma vez, um alerta: se você está montando o seu projeto, converse com alguém que entende dessa parte aí, desse projeto aí. Ou da força que vai precisar no seu projeto, energia. Ainda ontem mesmo estava falando aí com um amigo que é parceiro, sempre está nos apoiando aí numa consultoria, numa realização aí de ampliar mais as condições elétricas na fábrica. Sempre ele está sendo solicitado. E agora mesmo, ontem, liguei para que ele faça uma visita a um amigo, para ele montar um projeto da rede elétrica. O amigo já está em produção, já está trabalhando, está no caminho certo. Inclusive é um parceiro aqui do canal, meu amigo da GM, e precisa agora de um projeto para que tenha energia através de cabeamentos adequados. Cabeamento sempre sobrando um pouco. Você muitas vezes vai economizando, né? Só compra o cabo no limite, e quando precisa adicionar um motor a mais, aí você tem que dar um passo lá atrás de novo. Então, se você precisa de 10 metros de cabo, compra o cabo correto agora. Se você for precisar depois de mais 5 metros, não é problema. Você compra o cabo adequado, compra a emenda adequada para ser emendado ali com um alicate hidráulico, para ficar essa emenda de conformidade aprovado, né? Porque quando você faz uma emenda manual, também funciona. Mas já tivemos alguns casos, e agora recente, de parceiro que estava com problema, o investor disparando. Segundo ele, o problema era cabos mal colocados ou mal apertados. Talvez foi colocado ali, e aí para depois ir ajustando, e o depois acaba no esquecimento. E quando as máquinas começam a rodar, começa a aparecer o problema. Então,
Você que vai mandar fazer aí uma instalação nos seus equipamentos, cuidado. Peça para ter um pouco de atenção depois de feito as melhorias ou a instalação, que seja corrigido as emendas, se está tudo legal, para você soltar o seu equipamento. Senão não vai ter jeito, vai aparecer o problema. Esse é o tipo de coisas que não adianta confiar ou querer que dá certo, não dá. Se tiver mal emendado, vai dar problema. Se tiver mal apertado ali os terminais, vai dar problema. Então, amigo, o tema era esse. Se você vai montar aí um projeto ou vai fazer uma melhoria na sua fábrica, fique atento. Você tem energia na rede suficiente para você ampliar o seu projeto? Todos nós, quando colocamos máquinas para rodar, o sonho ou querer é de ampliar o negócio que está começando. E é muito comum esse detalhe que eu estou falando da força energética. Às vezes você coloca aí uma subestação com energia sobrando, mas quando você começa uma produção, é como se fosse uma bola de neve. Você tem lá um X de equipamentos, você começa a trabalhar, começa a negociar, começa a vender, começa a vir uns pedidos, e aí começa a atrasar os pedidos, ou você amplia mais esse projeto para fazer um outro produto a mais, e você precisa de energia para ligar um outro equipamento, e às vezes a sua subestação já não aguenta mais. Mas você precisa cumprir com o contrato, e aí você começa na dinâmica de funcionar uma máquina e outra ficar parada. É aí que o custo começa a ficar diferenciado, né? Porque o ideal é, se você tem 4 máquinas, roda 4 máquinas. Se você tem um moinho, roda o moinho. Tem o aglutinador, roda o aglutinador. Se você tem uma linha de extrusão, roda a linha de extrusão. Aí a conta fecha diferente, porque você tem os periféricos acompanhando essa linha de extrusão, fazendo grão. Amigos, o tema era esse. Obrigado aí pelas visualizações. Compartilhe nossos vídeos. Faça seu comentário para impulsionar mais o canal. Meus agradecimentos a todos os amigos e parceiros do canal. Olha aí, algo que começou lá com 1 inscrito, que era o Showa, né? Agora já passamos de 1000 inscritos.
O que começou apenas para armazenar vídeos, para quando precisasse para uma demonstração, para uma apresentação, ele estar em algum lugar, acabou virando aí, a gente colocando aí no mínimo um vídeo por semana, geralmente é aos sábados ou domingo. Mas graças aos amigos que têm interagido aí, motivou a gente ir falando um pouco do conhecimento que temos, e com isso ficamos agradecidos porque já motivamos alguns amigos que são inscritos do canal a colocar algo em prática na sua produção, no seu projeto. Amigos, muito obrigado. Vamos encerrando o vídeo aqui pela Noel Núcleo, na Cidade Nova, no centro comercial. Um abraço a todos e nos vemos ou nos falamos no próximo vídeo. Até lá.